Olá, amigas e amigos, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje para comentar o tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito ao reconhecimento de pessoas, é um tema de processo penal. Você já deve ter assistido a um filme, né? Como eu vou comentar aqui em seguida, que se enfileiram pessoas, né, para haver o reconhecimento pessoal, artigo 226 do Código de Processo Penal. Comentaremos também aqui que esse tema será decidido pelo STF em breve no tema 1380, que foi afetado recentemente em relatoria do ministro Flávio Dino. Esse julgamento do STJ foi noticiado no informativo 856 e a gente vai passar a comentá-lo. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui no site do STJ a descrição do tema, né? Tá aqui. Não veja isso aqui ainda, tá? Não veja as teses ainda. Veja só aqui a descrição do tema. Tema repetitivo 1258. A minha tela aqui está meio... Aqui ficou um pouco melhor, né? Definir o alcance da determinação contida no artigo 226 do Código de Processo Penal e se a sua inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual. Primeiro, destacar que esse mesmo assunto está submetido à repercussão geral no Supremo, tá? O STJ julgou o tema 1258, agora, recentemente, mas o STF reconheceu a repercussão geral de relatoria do ministro Flávio Dino e, em breve, julgará tema semelhante, o de conteúdo semelhante, que diz com a validade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Ok? Beleza. Vamos ver aqui o que é que diz este artigo 226, né? Desde já dizer a vocês que certamente você já assistiu num filme nacional ou internacional a situação na qual uma pessoa desconhecida, né, comete o crime com alguém. Desconhecida em que sentido, pessoal? Uma pessoa que você nunca viu na vida. Você está passando na rua e simplesmente tem o seu relógio furtado, roubado, melhor dizendo, ou sua carteira roubada por uma pessoa que estava ali na rua que você nunca viu na vida. Obviamente, esse instituto aqui não vale para os casos em que o agente do crime é pessoa da intimidade ou do conhecimento da vítima. Então, por exemplo, se você foi roubado pelo seu vizinho, ou por uma pessoa da família, ou se um sobrinho seu botou uma arma na sua cabeça e levou seu relógio, ora, você não vai precisar submeter processualmente o reconhecimento de pessoas quando se sabe manifestamente que o autor do crime é alguém do convívio, do conhecimento da vítima. Obviamente, o reconhecimento de pessoas é para pessoas desconhecidas. Ponto. Então, você já deve ter visto em filme, você já deve ter visto em séries, as pessoas supostamente autores do crime enfileiradas, emparelhadas, né? Com um quadro branco, com um quadro de marcação de altura atrás. E quem foi que cometeu o crime, né? Às vezes com um vidro translúcido, que só dá para ver de um lado para fora, e a vítima apontando, não, foi esse aqui, com certeza foi esse. Eu lembro de um filme que eu vi que a senhora teve que. Era uma comédia, ela colocava o óculos e dizia que era um. Quando ela tirava o óculos, dizia que era o outro. Claro que estava fazendo esse reconhecimento ali no âmbito de uma comédia de modo jocoso. Esse é o contexto aqui do nosso repetitivo. Em que circunstâncias esse reconhecimento deve ser feito e como ele deve ser feito ou procedido de modo a não causar nulidade processual. Vamos ler aqui o dispositivo legal, para a gente ver aqui, né? Vamos lá. Quando, artigo 226, quando houver a necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se pela seguinte forma, aqui, ênclase, né? A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida. Então, aqui tem um procedimento preliminar de descrição, né? Que precede a identificação. Então, primeiro haverá o tal do, talvez, um retrato falado, alguém vai descrever verbalmente como era aquela pessoa. Ok. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Esse, se possível, inclusive, foi objeto de interpretação do STJ, veremos aqui nas teses, tá? Então, de maneira simples, haverá esse emparelhamento ali das pessoas. 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. A história do vidro translúcido, né? Isso aqui é uma exceção. Claro, o ideal é que a pessoa fique cara a cara com o ideal não. A regra é que fique cara a cara com o acusado, o identificado, né? Mas, se houver uma justificativa, pode ser providenciado de modo que ele não a veja, né? 4. Do ato de reconhecimento, lavar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. O disposto no número 3 deste artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento, ou seja, no momento em que já se tiver, né, denúncia e já se tiver na instrução criminal, né, se já tiver no âmbito do processo criminal, essa barreira de visualização, né, do item 3 aqui, que é essa providência para que um não veja a outra, não irá existir, né? Ok. Beleza. Agora vamos à interpretação que o STJ fez deste artigo. Vamos lá, deixar o artigo aqui, né? Possa ser que a gente precise a ele retomar. Item 1. Vamos aqui com a nossa canetinha. Imprima aí o seu informativo, pegue a sua canetinha, vamos riscar aqui. As regras postas no artigo 226 do CPP são de observância obrigatória, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo. Ou seja, este artigo inquisitorial no sentido do inquérito policial. Okay? Há né, essa divisão técnica de considerar que o inquérito é uma fase inquisitorial e o processo não. Então, tanto na fase de inquérito, lá na delegacia de polícia, etc., como na fase processual, já inaugurado o processo, essas regras são de observância obrigatória. Né? Tá até só destacando que aqui no parágrafo único, lá na fase processual, não será admitida essa barreira de visualização entre identificando e identificado. Né? Prosseguindo. Sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar autoria delitiva, em alinhamento com as normas do CNJ sobre o tema. Ok. O reconhecimento fotográfico e ou pessoal inválido não pode servir de lastro nem à condenação, nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao estándar probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. O que é isso aqui? No processo civil, a gente chama de cognição sumária e cognição exauriente, na classificação que se faz em relação à verticalidade da análise pelo julgador, pelo magistrado, do processo, das provas e fatos do processo. Há análises que têm uma verticalidade e uma profundidade menor e há análises que têm uma profundidade maior. O que ele está dizendo aqui é que o reconhecimento fotográfico feito de modo dissociado das normas do artigo 226 do CPC invalidará tanto os provimentos jurisdicionais ou as decisões jurisdicionais de verticalidade profunda como de verticalidade superficial, como a decretação de prisão preventiva, que ela não envolve um juízo definitivo de culpabilidade, não envolve um juízo profundo de análise dos autos, e o recebimento da denúncia ou a pronúncia, que inclusive é indúbio pro societate, e de modo que não apenas é inicial, perfunctório, tem essa palavra antiga, né? Perfunctório, no sentido de ser só um perfume, de ser só um cheiro, um odor, enfim, de ser superficial na sua verticalidade em relação ao exame, como também aqui é indúbio pro societate. Então, num caso, não adianta dizer, não, mas foi só uma decisão de recebimento de denúncia, ou seja, a prova inválida motivou apenas um recebimento de denúncia, que além de ser um juízo superficial, preliminar, né, que vai ser confirmado ou não em termos de culpabilidade,
não significa culpa do réu? Ainda é em dupla sociedade? Não. Se houve descumprimento das normas do artigo 226, haverá, num caso ou no outro, nulidade. Isso aí é importante, inclusive, para você que estuda para concurso, uma questão aí clássica, né? O reconhecimento de pessoas feito de modo dissociado da disposição legal não servirá para anular decisões em dúbio pro societate, como recebimento de denúncia ou decisões preliminares. Não, anula tudo. Ok? Pelo STJ, anula tudo. 2. Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Aí aqui é uma coisa importante. Por quê? Eu falei para vocês, né, que aqui na lei tem um se possível aqui, né, ó. Se possível. Aí eles interpretaram isso aqui, ó. Ainda que a regra do inciso 2, que está aqui do lado, do artigo 226 do CPP, admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, ou se possível, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, as suas características externas de aparência, né? Eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. Ou seja, pegou uma pessoa oriental e uma pessoa, um brasileiro típico, um mulato, enfim. Pegou um americano típico, né? Grandão, alto, olho claro, e pegou um cara como eu, que não tem olhos claros e tal, enfim. Então, enfim, é evidente que esse se possível não autoriza que coloque pessoas com fenótipos completamente diferentes, né? E, evidentemente, se não encontrar-se essa pessoa, a realização do ato fica prejudicada, se não tiver como encontrar pessoas semelhantes, né? Prosseguindo, item 3. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível. Isso aqui também tem, para quem estuda para concurso, irrepetibilidade, não pode ser realizado de novo. Na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor. Ou seja, a gente fez lá no inquérito, vamos fazer de novo no processo, vamos tentar, vamos repetir, vamos renovar. A gente achou aqui uns orientais aqui para comparar com ele, a gente achou aqui alguns americanos aqui de igual estatura para comentar. Vamos tentar novamente. Não existe esse tentar novamente. O STJ compreendeu que o primeiro reconhecimento, quando viciado, ele é irrepetível, não tem uma segunda chance. Não tem uma segunda chance para o reconhecimento de pessoas quando ele não deu certo. Ok? Então, esvaziando a certeza do procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria deletiva, ainda que o novo procedimento atenda à lei. Ou seja, ainda que você achou lá pessoas de um fenótipo semelhante, não adianta mais. 4. Poderá o magistrado se convencer da autoria deletiva a partir do exame de provas ou evidências independentes, que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Poderá o magistrado se convencer da autoria deletiva a partir do exame de provas ou evidências independentes, que não tenham correlação com o reconhecimento, que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado do reconhecimento. Ou seja, de outro lado, o ato viciado, o ato que se realizou e que o magistrado não o aproveitará, não o utilizará, né? Não implica necessariamente na absolvição do acusado, né? Suponhamos que você é magistrado, você está ali no momento de sentenciar um processo e você chega e diz, olha, esse reconhecimento aqui eu não estou considerando esse reconhecimento porque ele não foi realizado de uma maneira que eu compreendo que seja suficiente para a identificação do acusado. Entretanto, e você outros elementos, uma conexão de telefone, identificou que ele estava ali naquele momento, sei lá, vai que achou hoje tem câmera por todo canto, né? Achou uma câmera na rua que identificou ele, ou conseguiu capturar os passos dele, embora ele tivesse com um capuz ou tivesse uma máscara. Depois você vai seguindo câmera após câmera e você chega no momento em que você identifica o autor. Então, outras provas, né, são capazes de fundamentar uma culpabilidade, desde que independentes, isoladas, não tenha nenhuma
conexão, não tenha nenhuma remissão com um reconhecimento viciado. Isso aqui parece evidente, mas é importante. É importante esse item 4, porque esse item 4 conduz a uma consideração de culpabilidade com base em outros elementos independentes, né? 5. Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes do fato. Se pode ter uma prova contraditória com o reconhecimento, ou seja, o cidadão estava no outro país, o cidadão comprovadamente não estava naquele local que ele realizou, que foi realizado um roubo, e somente porque ele foi identificado pela vítima, vai se fundamentar um decreto. Ou seja, essa prova, quando não é que ela seja considerada isoladamente, mas quando em contradição com outras provas, no mais produzidas pela defesa, na instrução processual, ela não terá ela não poderá fundamentar um decreto condenatório, né? Mesmo ela sendo válida, mesmo tendo observado o 226. 6. Item 6 e último. Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas previsto no 226 quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido, com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas sim de mera identificação de pessoa que o dependente já conhecia. Eu falei isso no começo do vídeo e aqui eu encerro esse julgamento, né, o comentário desse julgamento, que esse procedimento é para pessoas desconhecidas. Aqui não é para quem para pessoas que, né, por exemplo, hipoteticamente, você foi roubado houve um roubo, né, você foi roubado por um ex-funcionário, alguém que trabalhou com você, enfim, que você já conhecia, já era do seu convívio. Esse procedimento aqui não serve para esse tipo de coisa. Esse procedimento não serve para confirmar a autoria de um crime cujo acusado, o indiciado, enfim, é alguém da convivência ou do prévio conhecimento da vítima, tá? É isso, meus amigos. Esse foi o nosso comentário sobre o tema 1258 de relatoria do eminente ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Por coincidência, foi meu orientador em um mestrado que eu fiz, grande ministro superior do Tribunal de Justiça, foi meu orientador na Universidade de Brasília, no meu mestrado em Direito e Políticas Públicas. E eu vejo vocês aqui em outros vídeos e outras publicações aqui do canal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de estudos a todas e a todos. E um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até mais.